Olá, tudo bem? Nós vamos começar hoje mais um tópico, mais um assunto, né? Mais um item do nosso edital, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? E não confunda com todas as diretrizes, elas têm quase 600 páginas. Nós só vamos trabalhar apenas com a resolução que institui as diretrizes. A resolução número 4, de 4/7 de 2010. É a resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. É uma resolução, é um documento que tem força de lei e que institui, que formaliza, orienta e coloca quais são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? E essas diretrizes é um documento muito fácil, muito tranquilo de se ler. Parece um pouco grande, né, em certo momento, tem em torno de 50 e poucas, até 60 artigos, se eu não me engano, mas é muito simples, porque se vocês conhecerem bem a LDB, estudarem bem o que a LDB diz, o que a LDB traz, como conceitos, como questões legais e esses aspectos que a LDB coloca, as diretrizes é um complemento. As diretrizes, ela funciona nada mais do que um complemento da LDB. A função primordial das diretrizes, lá, está lá no artigo 2º, uma das primeiras funções, um dos primeiros objetivos que as diretrizes têm é de regulamentar a LDB. Ou seja, a LDB é uma lei genérica, ela, como qualquer lei, traz as diretrizes para a educação nacional de uma forma genérica, ampla, bem abrangente. É preciso que haja um outro documento, seja um decreto, seja uma resolução ou uma outra lei que regulamente a LDB, que diga, que especifique, delimite, né, e seja mais pontual, mais direta, né? Qualquer lei tem as suas outras leis que regulamente. A LDB tem as diretrizes, né? Então, conhecendo bem a LDB, nós podemos conhecer as diretrizes, fica fácil, fica tranquila, porque ela é uma continuação da LDB, é uma delimitação da LDB, é uma especificidade, uma caracterização da LDB, ela é uma regulamentação da LDB. Então, muitas coisas que são nas diretrizes são repetidas à própria LDB. Aquilo que a LDB já trouxe de uma forma mais organizada, mais direta, mais precisa, as diretrizes não precisou modificar ou complementar, só repetiu muitas vezes. Então vocês vão perceber que às vezes tem alguns artigos das diretrizes que é igualzinho como está na LDB, porque ela não tinha por que modificar, sendo que o da LDB já estava bem completo, né? Então as diretrizes é um documento bem tranquilo de estudar. Às vezes, vocês vão perceber também que as diretrizes elas nem sempre são muito objetivas. Tem aspectos que não são muito diretos. Às vezes tem uma discussão teórica muito forte, né? E que a gente às vezes tem uma certa dificuldade ao fazer prova de concurso quando tem as diretrizes, de entender o que ele poderia ser tirado de tal artigo para o concurso, para uma questão de prova, porque é muito subjetivo. Não é direto, não é preciso, não é como, por exemplo, as tendências pedagógicas. É algo bem pontual. Você estuda, faz aqueles esquemas e isso facilita. Agora, já com as diretrizes, nós temos certa dificuldade em fazer isso, porque muitas vezes os documentos, os artigos não são tão diretos, tão objetivos, tão redondinhos. Às vezes a gente precisa fazer algumas interpretações, é bem subjetivo, bem teórico. Então, para facilitar essa questão, eu separei os artigos que são mais importantes, mais relevantes. Vocês vão ler as diretrizes, toda a resolução. A resolução apenas, vocês vão ter que ler toda a resolução. Só que eu separei alguns artigos que são artigos mais importantes, mais relevantes, para que e fiz uma resenha, um resumo desses artigos para uma perspectiva de prova de concurso. Daqueles palavras-chave, dos termos mais importantes, numa perspectiva de prova, tentando entender como que uma banca poderia extrair esse artigo para um aspecto de prova. Então, isso aqui vai servir para vocês, para que
vocês possam ler o artigo inteiro, já focalizando quais são os pontos que vocês precisam ter mais atenção. Quais são os termos, conceitos, palavras-chave que são mais pontuais, mais importantes naquele artigo. Por isso, não tem todos os artigos aqui. Eu pulei alguns artigos, aqueles artigos que não trazem grandes definições, que não são tão objetivos, ou que não poderiam ter nenhum tipo de... não tem nada de novo, nada que poderia ser relevante para uma prova de concurso. Fiz aqui essa resenha desses artigos, apenas aqueles que nós poderíamos encontrar algo que fosse mais apropriado para uma questão de prova. Olha só no artigo 1º, o que nós podemos perceber aqui? No artigo 1º, nós temos quais são as atribuições. As atribuições da educação escolar e as atribuições do Estado, da família e da sociedade brasileira. O artigo 1º coloca as atribuições desses entes, quais são as competências da educação escolar e quais são as competências do Estado, da família e da sociedade. Da educação escolar, ela complementa um pouquinho mais o que a LDB já trouxe no artigo 1º e 2º. Ela coloca o seguinte, que a educação escolar tem o objetivo principal o desenvolvimento pleno, integral desse indivíduo, né? A sua formação para exercer plenamente a cidadania. Em terceiro lugar, as diretrizes diz que a educação escolar também prepara para o trabalho. Então, para as diretrizes e também para a LDB, no artigo 1º da LDB e no artigo 1º das diretrizes, as falam sobre a mesma questão. Educação escolar serve para esses 3 pontos principais. O primeiro deles, o desenvolvimento pleno desse indivíduo. Pleno e integral como pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo, exercer a cidadania, né, de forma plena também. E em terceiro lugar, a preparação e a qualificação para o mundo do trabalho. Não é o mercado de trabalho, que é diferente. É o mundo do trabalho, que são as relações de trabalho muito mais abrangentes. E também coloca quais são as atribuições do Estado, da família e da sociedade no que diz respeito à educação, né? Democratização do acesso, o Estado tem que garantir isso, a democratização do acesso à escola, da permanência de quem está na escola e do sucesso também de quem está na escola, né? E na conclusão dessa educação escolar. O Estado, a família e a sociedade também tem que ter um foco na aprendizagem e na continuidade desses estudos, né? E extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica, que nós já sabemos que a educação básica ela é obrigatória e gratuita, né? Desde a pré-escola, 4 anos de idade, até os 17 anos no ensino médio, né? Isso é LDB, com as suas alterações, que foi colocado agora. Nem a diretriz que trouxe, porque a diretriz é de 2010. Essa alteração foi de 2013. Educação básica, obrigatória e gratuita, da educação infantil até o ensino médio. Porém, na educação infantil é dos 4 anos, né, os 4 e 5 anos. As creches ainda não é obrigatória. Mas dos 4 anos até os 17 anos do ensino médio é obrigatória e gratuita. Os deveres dos estados e as atribuições da educação escolar. E aí, no artigo 2º, as diretrizes colocam quais são os objetivos dessas diretrizes. São 3 objetivos principais que são pontuados nesse artigo. O primeiro deles, é claro, regulamentação da LDB. Então, nós vamos regulamentar a LDB, especificar, caracterizar, complementar aquilo que a LDB não trouxe. Ou seja, vamos fazer um aprofundamento dos pontos que a LDB, por ser uma lei, e toda lei principal é uma lei genérica, então vamos criar diretrizes para poder complementar a LDB, para regulamentar a LDB. O segundo objetivo principal das diretrizes é, com esse documento, subsidiar a construção dos PPPs das escolas, dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Então, também é objetivo desse documento
subsidiar a construção dos PPP das escolas. As escolas podem ter esse documento aqui como base, como fomento para poder fazer os seus projetos. E o terceiro objetivo fundamental também dessas diretrizes é orientar a formação inicial e a formação continuada dos profissionais da educação, dos docentes, né? Então, ou seja, como que deve ser a formação, que deve conter na formação inicial e continuada desses docentes. Então, são os três principais objetivos das diretrizes e agora, daqui por diante, as diretrizes vai cumprir esses objetivos. Nós vamos ver de que forma ela vai regulamentar a LDB, nós vamos ver de que forma, de que maneira ela vai subsidiar a construção desses projetos das escolas e de que maneira ela vai orientar a formação dos professores, né? Então, preste bem atenção nesses objetivos para a gente poder ver como que ele se materializa daqui por diante. E aí, qualquer lei tem seus princípios. Todas as leis têm seus princípios. Princípios de uma lei são os fundamentos, são as bases, são os alicerces de uma lei. Todas as leis, a LDB tem seus princípios, as diretrizes também têm, a lei da gestão democrática também tem seus princípios, a Constituição Federal tem princípios. Que princípios é o alicerce, é a base, é a filosofia da lei? É no que a lei está baseada, no que a lei, que princípios básicos, fundamentais que a lei coloca. Nenhum outro artigo pode ir de encontro aos princípios, não pode ferir esses princípios. Os princípios de uma lei são a filosofia dessa lei. É muito importante esses princípios, a gente entender, para entender de onde essa lei está falando e o que ela defende como filosofia. E os princípios dessas diretrizes são os mesmos da LDB. A LDB tem 12 princípios. As diretrizes só tem 11. Os mesmos da LDB. Porque o 12º princípio que a LDB fez ela acrescentou agora, tem pouco tempo. Tem 2 ou 3 anos, é bem recente. Né? Que o 12º princípio da LDB. Então, as diretrizes têm os mesmos princípios da LDB, menos o 12º, que o 12º foi acrescentado logo depois. Então, olha só, o primeiro princípio está no artigo 4º, princípio dessas diretrizes. Igualdade de acesso e permanência na escola para todos, né? Liberdade de ensinar, aprender, divulgar o ensino, a pesquisa, né? A arte, a cultura na escola. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, então, ou seja, se qualquer questão de prova que diga, olha, o MEC estabelece uma concepção pedagógica, estabelece uma ideia, uma tendência a ser seguida e todas as escolas têm que seguir aquela tendência. Não. Tanto o LDB como as diretrizes pontuam que a educação brasileira está pautada no princípio da pluralidade, do pluralismo, da diversidade, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, não há nenhuma orientação única nesse sentido. A gratuidade da educação no ensino público. Então, por quê? Pontuou que se for no ensino público, há uma gratuidade na educação, porque na educação privada, é claro, isso não é gratuito. Então, pontuou bem essa questão que educação é gratuita se for no ensino público. É um dos princípios também. Gestão democrática no ensino público também é um princípio da LDB e também das diretrizes, né? Nós já vimos aqui, quando nós tratamos da lei de gestão democrática, como é que isso pode ser organizado. Só um lembrete em relação a isso, que a gestão democrática não significa diretamente eleger os diretores das escolas. Para fins de lei, para fins de LDB, a lei principal é a escola construir coletivamente o seu projeto de gestão. Então, isso democratiza as relações e a gestão e ter um conselho escolar representativo. Isso também democratiza a gestão. Para a LDB, esses dois princípios são fundamentais para a gestão democrática, não simplesmente a eleição desses diretores. Portanto, mas, de qualquer maneira, a gestão democrática do ensino público é um princípio estabelecido na LDB e também nas diretrizes. Valorização dos profissionais da educação. Não só os professores, os profissionais da educação. Porque LDB e diretrizes entendem que quem está na escola é educador. Todos que estão na escola. Portaria, a cozinha, a limpeza,
né? A secretaria, o apoio administrativo e o professor, né? Todos são educadores porque, no âmbito do seu trabalho, ao trabalhar com as crianças e ao estar em uma escola, eles competem para a formação daquela criança que está ali dentro. Então, todos os profissionais que estão na escola não substituem o professor, é claro, mas são educadores fazendo a sua função. Na função de cozinheiro, na função de quem faz a limpeza ou de porteiro, exercendo aquela função no trato com as crianças de forma direta ou até mesmo indireta, muitas vezes, é educador, né? Porque forma pessoas. O respeito às diferenças, à diversidade, a tolerância também é um princípio dessas diretrizes. A existência de IES, instituições educacionais, públicas e privadas, também é um princípio dessa lei, né? Educação escolar voltada para o trabalho, claro, mas também para as práticas sociais, com certeza, não é só para o trabalho. Qualidade do ensino público, nós vamos ver daqui a pouquinho de que qualidade as diretrizes estão colocando, e valorização da experiência extraescolar. Então, não somente aquilo que acontece na escola, mas valorizar as experiências educacionais que acontecem fora desse contexto escolar. Então, está aqui 11 princípios das diretrizes pontuadas no artigo 4, né? E aí, no artigo 4 também, no artigo 6º, tem uma questão que causa uma certa confusão entre os professores e educadores em relação às duas dimensões educativas que as diretrizes consideram inseparáveis. Em vários momentos ela pontua a mesma coisa nas diretrizes. Por isso eu considerei o artigo 6º importante, porque isso se repete em muitos outros artigos, que são as dimensões de cuidar e educar, a educação básica. Nós pensamos, não, mas a minha função principal como educador é educar. O cuidar é secundário. Não. Qualquer questão de prova que minimize o cuidar, ou que coloque em segundo plano, ou separe desse educar, está errada. Por quê? Para as diretrizes, as duas dimensões educativas de cuidar e educar, elas são dimensões inseparáveis. Então, na educação básica, a gente cuida dos alunos, sim. Nós cuidamos desses alunos. E também educamos, claro, né? Então, cuidar e educar pode não parecer função nossa, porque nossa função no senso comum se coloca muito que a função do professor é educar, ensinar, só passar conhecimento. O cuidado, né, outra questão é da família, mas não é do professor. Não. E as provas podem brincar com isso, podem usar essa polêmica. Cuidar e educar são indissociáveis na educação básica. Cuidado com essa questão quando forem fazer alguma prova nesse sentido aqui, que elas podem explorar, né, essas dimensões de forma separadas, e não são, né? No artigo 7º, fala o seguinte: nós temos um Sistema Nacional de Educação, nós temos um MEC, que é o Ministério da Educação, uma LDB, que é uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, portanto, nós temos um Sistema de Educação Nacional. Claro que os estados e municípios têm autonomia, com toda certeza, eles têm autonomia. Essa autonomia é garantida pela LDB, pela Constituição, na formulação dos seus próprios sistemas. Só que no artigo 7º, coloca como desafio fundamental desse Sistema Nacional de Educação, em consonância com o sistema estadual, municipal ou distrital, que se vença a fragmentação das políticas públicas, né? Que cada sistema, é muito comum a gente perceber, cada sistema de educação colocando a sua política pública, fazendo a sua política pública sem conversar com o todo, com o global. Ou seja, vem o Sistema Federal de Educação e impõe uma política, vem o sistema estadual outra, o municipal outra, e aquilo vira uma confusão na escola, na ponta, porque não conversou, houve a fragmentação entre as políticas. Então o artigo 7º pontua isso, né, de forma a vencer essa fragmentação, que o Sistema Nacional de Educação, respeitando a autonomia dos sistemas estaduais e municipais, precisam vencer a fragmentação da formulação e execução das políticas públicas. Então, agora sim, lá no artigo, no artigo 3º das diretrizes, colocam quais são os princípios dessas diretrizes, né? Um desses princípios é a qualidade. E aí,
As diretrizes colocam que tipo de qualidade, qual o referencial, qual a natureza da qualidade que as diretrizes estão defendendo. Porque qualidade, a definição de qualidade, a natureza de qualidade, possuem várias nuances de acordo com a concepção de que se tem em relação à qualidade. Por exemplo, no tecnicismo, a qualidade é total. Eficiência, eficácia, produtividade, aprender só técnicas e regras para poder fazer bem feito de acordo com o que foi demandado pelo programa, de cima para baixo. Tecnicismo, a qualidade total. Nas diretrizes curriculares nacionais atuais, coloca a qualidade como social. A qualidade que nós queremos para a educação é uma qualidade social e não a qualidade total, como nós tínhamos no tecnicismo. E esses 5 pontos aqui, colocados no artigo 8º, definem bem o que é a qualidade social para as diretrizes. A primeira questão, centralidade no estudante e na sua aprendizagem. Colocar o estudo é o primeiro ponto para se ter uma qualidade social. A valorização, ou a caracterização, ou a consideração dos espaços sociais dentro e fora da escola. Isso também confere qualidade social à educação. Pluralidade, diversidade, termos-chave, termos pedagogicamente corretos no período atual, que também conferem qualidade social à educação. Nós temos PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, e o currículo e a avaliação como fator de progresso, e não como fator de punição, classificação. Então eu vou usar o PPP, o currículo e a avaliação para que o aluno progrida, evolua com essa avaliação, com esse PPP. E não que isso seja um mero fator de classificação. Esses sabem, esses não sabem, né? Então isso também confere uma qualidade social à educação. E formação dos profissionais. Formação dos profissionais também, segundo o artigo 8º, confere qualidade social à educação. Então, são 5 principais pontos que o artigo 8º coloca em relação à qualidade social, né? Então, mas qualidade social é um termo que não só as diretrizes trazem. Os documentos oficiais nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, são documentos oficiais que têm trazido o termo qualidade social e pontuado bem. E esses documentos, cada um deles, dá a sua definição do que seria a qualidade social para a educação. As diretrizes deu aqui no artigo 8º, quais são os seus pontos principais, mas lembrem-se sempre que qualidade social na educação é a educação de qualidade, nessa perspectiva aqui, é a educação que conduz à cidadania. Esse é um ponto que fecha bem, que resume bem o que é a natureza da qualidade na educação na perspectiva atual. Qualidade em educação é a qualidade que conduz os sujeitos à cidadania, né? Então, quais são, o que no artigo 9º eu considero importante colocar, porque as diretrizes dizem textualmente quais são os aspectos que devem ser observados, que devem ser levados em consideração, que devem ser implementados com aspectos estruturais para que haja uma qualidade social na educação. O primeiro deles, creches e escolas, né? Creches e escolas com infraestrutura básica, é um ponto fundamental para que haja qualidade. Professores com remuneração adequada, com a remuneração, e lá coloca nas diretrizes, no artigo 9º, professores recebendo um salário compatível com outras carreiras de nível superior ou carreiras afins, né? Que recebam uma remuneração adequada e que trabalhem 40 horas numa mesma escola, né? Essa é uma realidade de Brasília, os professores trabalham na mesma escola 40 horas, né? Mas nós sabemos que em muitos estados, muitos municípios, isso não é uma prática corriqueira. A relação existente uma relação adequada entre o número de alunos e professor. Nem a LDB, nem as diretrizes pontuaram qual é o número adequado de alunos por professor. A LDB só disse o seguinte: será preocupação constante das autoridades de ensino verificar qual seria a melhor relação entre a quantidade de alunos e o professor.
A LDB disse isso, apenas. E as diretrizes também não pontuou de forma explícita. Só disse que deve haver uma relação adequada entre a quantidade de alunos e o professor, mas não disse quanto. Então, qualquer questão de prova que quantifique isso não está correta ainda. E pessoal de apoio administrativo para poder fomentar essa questão. E ainda no artigo 9º, falando sobre educação integral e qualidade social, né? Esses 4 pontos aqui, né, são pontos que fundamentam a qualidade social e a educação integral. No artigo 9º, que é o artigo que trata da educação integral, né? Lembrando que a educação integral, na perspectiva das diretrizes, você está sempre se referindo a tempo e a espaço, né? Ou melhor, a tempo e a espaço, né? Ou seja, a ampliação de tempo e ampliação de espaços. Ampliação do tempo da criança na escola e ampliação de espaços pedagógicos, educativos, né, que essa criança possa ter nesse sentido. Olha só, nós temos aqui, isso aqui é muito importante para a gente, nesse artigo 9º. O tempo parcial diurno pode ser matutino ou vespertino, né? E o tempo parcial noturno é um turno só, então nós temos um turno diurno, que é matutino ou vespertino, o turno noturno, se for turno integral, no mínimo 7 horas. 7 horas de atividade, de jornada, né, durante todo o ano letivo. Então, durante todo o período letivo, para ser integral, para ser considerado período integral, tem que ter, no mínimo, 7 horas de jornada durante todo o ano. Isso é muito importante, não se esqueçam dessa quantidade aqui. Entre 7 e 10 horas, aqui no DF, mas para as diretrizes, no mínimo, 7 horas.